Olá, sejam bem-vindos. Aqui é a Sal do canal Beijo na Alma. Essa noite serei sua guia em uma viagem à Grécia Antiga para ouvir a história de Teseu, o rei de Atenas, enquanto ele embarca em várias missões. A história que vou contar hoje é uma livre adaptação minha de uma das histórias da mitologia grega, Teseu e o Minotauro. Não escute se estiver dirigindo ou operando máquinas pesadas. Antes da história começar, se inscreva, curta, compartilhe e deixe seu comentário do que achou ou com sugestões de novas histórias. Vamos começar a história de Teseu e o Minotauro, que acontece na Grécia Antiga. Egeu, o rei de Atenas, era um homem sábio e poderoso e vivia em seu exuberante palácio sem nenhuma preocupação. Todas as manhãs ele sentava em seu palácio, que ficava no topo da colina mais alta da cidade, e olhava para seu povo, que trabalhava no porto, que ficava distante. Ele se encantava com o sol nascente, pintando com sua luz as montanhas no horizonte em tons de salmão, vermelho e roxo, e o reflexo que produziam na água, parecendo bonitos demais para serem reais. Em seu palácio tinha a melhor comida de toda Atenas, os músicos e artistas mais talentosos e os melhores móveis que podiam ser encontrados em qualquer lugar do mundo. Além de seus bens materiais, ele tinha duas lindas e amadas esposas, Meta e Calcíope. Mas mesmo com tudo o que tinha, ele sentia a falta do som dos pés e do riso das crianças pelo seu palácio, enchendo sua casa e coração de felicidade. O tempo foi passando e nenhuma de suas esposas ficava grávida, e isso se tornou uma grande preocupação para Egeu, pois temia que seus irmãos tentassem tirar o trono dele. Então, desesperado para encontrar uma orientação, Egeu foi procurar um oráculo, esperando que ela pudesse lhe dizer com qual das duas esposas ele poderia gerar um herdeiro masculino. A oráculo exalava um ar mágico sobre ela, que fez com que o rei de Atenas se sentisse inferior. Em um tom calmo e relaxado, ela disse ao rei para não afrouxar a boca da garrafa de vinho até chegar à altura de Atenas, ou morreria de tristeza e desgosto. O rei Egeu não entendeu as palavras da oráculo e voltou decepcionado para seu reino, se perguntando se um dia teria um herdeiro. Na volta para Atenas, o rei Egeu decidiu consultar o rei Piteus, na cidade de Troezém, acreditando que talvez pudesse ter a mensagem decifrada. O rei Piteus decifrou a mensagem, mas mentiu, dizendo não ter entendido nada, esperando que pudesse obter um neto que tivesse o sangue do rei Egeu. Então os dois começaram a beber, e Piteus apresentou para Egeu sua filha Aetra. Egeu estava triste e achou alegria na companhia da moça. Eles beberam e dançaram sobre o brilho das estrelas e da lua, e conforme a noite avançava, os dois se deitaram juntos. Ao adormecer, Aetra sonhou com a deusa Atena, e ela a orientou para ir imediatamente para a ilha vizinha de Esfairia. A princesa acordou e silenciosamente caminhou até a ilha. Quando chegou na ilha, foi seduzida pelo deus Poseidon. O tempo passou e Aetra descobriu que estava grávida, mas por suas aventuras na mesma noite, não podia saber quem era o pai. Seu filho seria um deus ou um príncipe? Egeu ficou preocupado com sua noite com a princesa. Então, antes de deixar Troezém, ele escondeu sua espada e um par de sandálias debaixo de uma grande pedra. A seguir foi encontrar a princesa e disse que se a noite que passaram juntos resultassem em um filho, quando o menino chegasse à idade adulta, poderia tentar levantar a pedra e recuperar a espada e as sandálias. Caso o menino conseguisse, ele saberia que era seu filho e seria o futuro rei de Atenas. Aetra deu à luz a seu filho, que chamou de Teseu. Era a criança mais linda que alguém em Troezém tinha visto, e realmente parecia ser filho de alguém importante. Teseu recebeu uma educação feliz e cheia de amor, mas ficou claro para todos que ele era um menino diferente das outras crianças. Um dia, quando Hércules veio visitar e tirou sua pele de leão antes de se sentar à mesa, todas as crianças ficaram assustadas. Teseu surpreendeu a todos, pegando um machado pesado e golpeando a pele, pois pensara que era um leão de verdade.
Quando Teseu ficou adulto, sua mãe repetiu as instruções do rei Egeu para Teseu e o levou até a pedra onde estavam escondidas as sandálias e a espada. Com facilidade, o rapaz levantou a pesada pedra e resgatou os itens escondidos. Quando calçou as sandálias e segurou a espada, Teseu sentiu que era realmente o filho do rei Egeu e encontrara o seu destino. Agora que sabia quem era e o que lhe esperava, Teseu partiu para Atenas. O caminho apresentava muitos desafios e sua mãe ficou muito preocupada com a segurança de seu filho. Ela implorou para que ele fosse de navio e navegasse pelo mar para evitar os perigos que existiam no deserto ao redor de Atenas. Mas Teseu achava que para ser um verdadeiro rei tinha que provar que era um herói, e se evitasse os perigos, todos o veriam como um covarde e ninguém o respeitaria. Ele se lançou nos perigos do caminho, pois confiava em suas habilidades e acreditava que poderia lidar com facilidade com o que aparecesse em sua frente. Então Teseu, com a espada e calçado com as sandálias que seu pai deixou para ele mesmo antes de nascer, iniciou sua jornada a pé para Atenas. O caminho era cheio de perigos, mas Teseu estava confiante e se sentiu à vontade, enquanto caminhava por uma clareira pacífica em uma floresta, cercado pela bela música dos pássaros cantando. Essa era a primeira vez que estava tão longe de casa, mas a beleza da paisagem, o som dos pássaros e os animais que encontrava pelo caminho o encheu de felicidade. Mas então ele ouviu outro som diferente, uma batida alta, e Teseu sabia exatamente o que era, mesmo antes de entrar na clareira. Desde pequeno, ele ouvira falar de Peripertese, um lendário poderoso guerreiro que possuía uma clava de bronze, derrubava quem chegasse perto dele e nunca perdera ou fora enganado em uma batalha. Mas Teseu terminaria com a fama do guerreiro naquela tarde. Ele roubou a clava e derrotou Peripertese com sua própria arma. Após a luta e vitória, Teseu seguiu seu caminho e levou a clava consigo, acreditando que a nova arma seria muito útil em sua jornada. Mas essa foi sua primeira luta, e durante seu caminho para Atenas, Teseu lutou e venceu vários outros guerreiros como Cines, o dobrador de pinheiros, que amarrava suas vítimas em árvores e as matava. Continuando seu caminho, Teseu se viu em uma estrada rochosa impressionante que serpenteava ao longo dos penhascos em Corinto. Ele observou o voo das aves marinhas e seus mergulhos nas ondas do oceano, as flores silvestres que enchiam as encostas entre as falésias e a estrada que dava para o mar, as nuvens que pareciam de algodão e projetavam sombras preguiçosas na grama verde ao seu redor, e se sentiu à vontade em meio a toda a natureza. Em meio a toda essa beleza, havia Ciron, um homem forte de aparência rude, que parecia totalmente fora de lugar. Os dois se encontraram num caminho estreito, que estava no penhasco. E Ciron disse ao rapaz que não o deixaria passar se não lavasse seus pés primeiro. Mas Teseu conhecia a história, a fama e as artimanhas de Ciron. Ele era um ladrão, um canalha, que costumava exigir aos viajantes que lavassem os pés dele antes de prosseguir a viagem. Então os empurrava nas ondas abaixo para serem comidos por uma tartaruga gigante. Teseu não queria que Ciron soubesse que o estava procurando, então se ajoelhou e pegou o pé dele como se fosse lavá-lo. Mas em vez disso, puxou o pé do ladrão e o jogou nas ondas abaixo, para encontrar a tartaruga gigante, recebendo o mesmo destino que desejara para o rapaz. Teseu continuou seu caminho pela perigosa rota para Atenas, e todos os rivais ou perigo que encontrou, ele derrotou com facilidade ou sendo mais esperto. Suas disputas não estavam somente o protegendo, mas ele estava trazendo paz para qualquer viajante que seguisse esse caminho. Teseu achou que ao chegar em Atenas, tudo o que enfrentou durante o caminho e as suas vitórias faria com que fosse visto como um herói, reconhecido como herdeiro do trono e que seria o momento de tomar o seu lugar de direito. Mas não foi o que aconteceu. Teseu escondeu de seu pai sua identidade quando chegou ao palácio. Então o rei ficou sem saber quem era esse jovem guerreiro. Mas Medea, uma das esposas do rei Egeu, soube imediatamente quem era Teseu. Medea tinha um filho de um casamento anterior e esperava que ele fosse reconhecido como o herdeiro do trono de Atenas.
Então, em vez de receber Teseu com bondade e cumprimentá-lo por seus feitos, ela disse que o jovem guerreiro precisava provar o seu valor capturando um touro que estava solto próximo da cidade de Maratona, pois ela acreditava que era uma tarefa impossível. Esse touro já fora capturado uma vez por Hércules, mas voltara a ser solto e estava aterrorizando o povo daquela cidade e causando muitos estragos durante muito tempo. Teseu partiu para a cidade e capturou o touro com facilidade. O povo de Maratona ficou muito feliz e o celebrou como um herói. O jovem guerreiro estava contente em completar mais uma tarefa importante, provando seu valor e de salvar o generoso povo de Maratona. Teseu voltou a Atenas para contar para Medeia, seu pai, que ele havia conquistado o touro. Seu pai ficou muito satisfeito, mas Medeia, por outro lado, estava muito longe disso. Com falsa alegria, para celebrar esse momento, Medeia propôs um brinde, dando a Teseu um cálice envenenado. Mas na hora que o rapaz ia beber a taça, o rei Egeu reconheceu como suas as sandálias e a espada que Teseu carregava e percebeu quem ele era. Ele derrubou o cálice das mãos de Teseu e abraçou seu filho, dando boas-vindas em casa. Medeia, vendo seu plano de matar o herdeiro do trono descoberto, fugiu do palácio para nunca mais voltar. Finalmente, Teseu estava onde ele pertencia em Atenas, e embora viver na cidade fosse glorioso, não era fácil, pois muitas pessoas o queriam morto para ter uma chance de conquistar o trono. E ainda tinha um outro problema. No reinado de seu pai, seu tio Palantídes, que era o irmão mais novo do rei Egeu, durante os Jogos Panatenaicos, que aconteciam a cada 4 anos em Atenas, ficou com ciúmes de Androgeus, o filho mais amado do rei Minos de Creta. Androgeus se tornou o favorito da multidão, irritando Palantídes, que o matou. O rei Minos ficou devastado com a morte de seu amado filho e decretou que todo o grande ano, que ocorria a cada 7 ciclos do calendário solar, o rei Egeu deveria enviar seus 7 homens mais corajosos e as 7 mulheres mais belas para serem lançados no labirinto de Creta e serem destruídos pelo Minotauro. Teseu ficou horrorizado com esse ritual e o desaprovou. Assim, para proteger o povo de Atenas, ele partiu para Creta para derrotar o Minotauro e acabar com essa loucura. Quando ele desembarcou nas margens deslumbrantes de Creta, havia uma mulher sentada no cais, girando os pés na água fria. O nome dela era Ariadne. Era a mulher mais linda de toda a Creta e filha do rei Minos, o homem que selou um destino terrível para tantos atenienses. Mas quando se olharam pela primeira vez, a história dos dois e de seus pais não importava. Ariadne olhou para Teseu, se encantou por seus olhos cor de mel e sentiu seu coração bater forte. A princesa observou toda a beleza de Teseu, sua mandíbula forte, seus músculos que o pôr do sol acariciavam ternamente e pôde sentir o poder que emanava do jovem guerreiro. A moça se sentiu hipnotizada pela figura do guerreiro. Teseu também se sentiu atraído por Ariadne instantaneamente, e para ele era uma surpresa esse sentimento, pois em sua jornada raramente tinha oportunidade de realmente ver as pessoas ao seu redor. Quando Ariadne tirou seus pés da água fria, se levantou e olhou para o pôr do sol de uma forma tão serena e pacífica, Teseu chegou a esquecer o que o trouxera a esse lugar. Os dois se sentiram atraídos de uma forma mágica, caminharam em direção um ao outro e começaram a andar na praia e conversar. Teseu procurou ser gentil e a ajudava a caminhar pela praia segurando sua mão. O toque leve de seus dedos faiscava com eletricidade que percorria o ar entre eles. O guerreiro estava totalmente atraído pela moça e não deixou de perceber a beleza do pôr do sol refletida em seus verdes olhos brilhantes. Ele nunca se sentira dessa forma por nenhuma mulher antes e se sentia paralisado sem saber como entender suas emoções. Os dois jovens conversaram por um tempo, e quando Teseu revelou que viera a Creta para derrotar o Minotauro, Ariadne ficou muito preocupada. Ela sabia como o monstro era perigoso e invencível, e mesmo que fosse derrotado pelo rapaz, ele provavelmente ficaria perdido num labirinto que havia sido primorosamente criado por Dédalo. Ariadne tentou ajudar Teseu conversando com Dédalo para saber o segredo do labirinto.
Eles falaram por horas, até que Dédalo finalmente contou o segredo. A perseverança em salvar seu amado foi o que mudou a opinião de Dédalo em contar como sair do labirinto, pois ele reconheceu a força do amor que irradiava da jovem. Dédalo contou que, para escapar do labirinto, que estava sempre mudando, deveria trazer um fio e com ele marcar o caminho que seguiu e depois retornar por onde veio. Ariadne ficou muito feliz com a resposta e correu até Teseu com um rolo de fio vermelho e contou como ele poderia sair do labirinto. Teseu aceitou o fio e os conselhos de Ariadne, o que a deixou mais tranquila e segura, pois agora ele tinha uma real chance de vencer o desafio. O guerreiro ficou muito agradecido com a estratégia que a moça lhe apresentou, pois mesmo ele, apesar de todo o seu conhecimento e ter vencido muitas lutas, não pensara sobre o que fazer para vencer o desafio. E um truque tão simples como o do fio vermelho seria a diferença entre sobreviver ou não ao labirinto. Apesar dos perigos que se aproximavam, Teseu e Ariadne caminharam alegremente até a entrada do labirinto. Eles aproveitaram o momento para conversarem e se conhecerem melhor. Os dois estavam agradecidos pelo encontro inesperado que tiveram no cais e que pudessem se ajudar para resolver o que estava por vir. Quando chegaram à entrada do labirinto, que era uma pedra incrivelmente alta, Ariadne entregou com carinho o fio vermelho para Teseu, exigiu que ele prometesse que voltaria e desejou sorte para que derrotasse o Minotauro. Teseu olhou a moça nos olhos e garantiu que, se fosse vitorioso na luta contra o monstro e conseguisse sair do labirinto, ele a levaria para sua terra e os dois passariam o resto de suas vidas juntos. Depois de garantir que suas promessas eram sinceras, o guerreiro encarou a entrada do labirinto, respirou fundo, entrou e foi desenrolando o fio vermelho à medida que caminhava, para que pudesse encontrar o caminho de volta quando sua luta terminasse. O labirinto era um pesadelo, as paredes eram muito altas, seus corredores de pedra não tinham fim, e o céu acima de sua cabeça era cinza e cheio de nuvens. Mas Teseu se manteve firme, pois além de saber que estava protegendo o povo de Atenas, de ser sacrificado pela ira do rei de Creta, agora tinha a promessa de felicidade ao lado de Ariadne. Ele caminhou cada vez mais para dentro do labirinto, passando por seus corredores sinuosos, onde o perigo espreitava, até que chegou no centro, em uma grande sala, onde o monstro estava deitado, enrolado em um sono profundo. Teseu se alegrou com sua sorte, pois o Minotauro estava dormindo e seria um alvo fácil. Mas quando entrou na sala, o Minotauro acordou, ficou em pé e era muito mais alto que o rapaz. Teseu segurou com firmeza sua clava e a espada que seu pai lhe dera há muitos anos atrás e que provara sua identidade como seu filho, e lutou ferozmente. A luta foi curta, pois Teseu era ágil e rápido e derrubou o Minotauro com poucos golpes, garantindo o futuro das pessoas de Atenas. Agora seu povo estava seguro. Com seu desafio vencido, Teseu só pensava em voltar para Ariadne. Ele pegou no fio vermelho que reluzia dentro da escuridão do labirinto e era como um raio de esperança e começou a fazer o caminho de volta. Mas o caminho de volta parecia mais longo do que na ida, mas ele continuou enrolando o fio, andando o mais rápido que podia. Finalmente, uma brisa fresca fez cócegas em seu rosto e ele sentiu que a saída estava próxima. Com as emoções gritando em seu peito, ele acelerou mais seus passos e encontrou a saída desse pesadelo. Ao ver a claridade do lado de fora, ele respirou profundamente e sentiu seus pulmões encherem com o perfume das flores silvestres, das árvores e do ar salgado do oceano. Ariadne o abraçou transbordando de alegria e o segurou com força durante algum tempo para sentir que tudo tinha acabado e que ele estava bem. Teseu levou a moça para seu acampamento e comunicou a todos que eles se casariam, o que foi recebido com muita alegria, pois perceberam que o seu herói estava apaixonado. Aproveitando o amanhecer, os dois jovens deram as mãos e disseram seus votos de casamento diante dos deuses. Os dois pensaram como o destino era estranho, pois seus reinos eram inimigos, e, no entanto, eles estavam casados e apaixonados. Essa foi a história de hoje. Espero que você tenha gostado. Nos vemos em outras histórias. Um beijo na alma.